Seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao meu podcast. Aqui é Samuel Menta e nesse podcast eu apresento o exato passo a passo que você precisa para alcançar 100 alunos novos. No episódio de hoje, um episódio especial, onde eu vou entrevistar Yalabá Lopes, de Resende, Rio de Janeiro. Ela abriu sua academia do zero, do absoluto zero, e passou por 2020, acredito que está com uma retomada de sucesso. Então vamos ver um pouco do que ela tem para contar. Em 3, 2, 1 e go! Querida, e aí, você tá na correria por causa de Murphy amanhã, é? Amanhã é dia de Murphy aqui no box. É o Murphy de fim de ano? Isso, exatamente. Que legal. Nossa, eu acho que eu não sobreviveria ao Murphy nesse estado que eu tô não, viu? Parabéns. Depois manda... Você já fez quantos Murphys, mais ou menos? Inteiros? Eu fiz um. Um só inteiro? Eu já fiz um. E amanhã, você vai encarar com os alunos? Eu pretendo... Não, encarar eu vou. Mas qual eu vou fazer ainda a proposta, ainda não sei, mas eu vou fazer. Mas vai fazer inteiro? Vou fazer Você tá inteiro. em forma? Ah, tá. Eu não tô tão fitness assim, mas vamos lá. Vamos lá. Galera, para quem não sabe o que é Murphy, é um protocolo de treino da CrossFit que eles vão aplicar lá no fim do ano. Mas, Yala, eu queria primeiro que você se apresentasse. Para quem não te conhece, faz aquela apresentação de 1 minuto, porque eu pensei que para nossa conversa, como tem 1 ano que a gente se conhece, eu pensei em contar esse ano inteiro. E aí você dá a luz aí, onde você quiser, a gente vai conversando. Para quem não te conhece, como você se apresenta hoje, depois de 1 ano aí, criando seu espaço? Como que você fala disso? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Yalabá. Eu sou aqui de Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro. E juntamente com meus 2 sócios, a Juliana e o Sidney, nós abrimos em fevereiro de 2020 o nosso box, né, o CrossFit 347, onde a gente vem aí atuando no decorrer desse ano, enfrentando pandemia, N outros motivos. Mas falando de mim, Yalabá, sou uma pessoa extremamente curiosa, uma pessoa que gosta de fazer e acontecer, uma pessoa que pega todos os conhecimentos possíveis, principalmente de quem já sabe. Eu sou uma pessoa que eu sigo muito essa linha, de que a gente pode cortar muito caminho quando a gente escuta e ouve quem já passou por experiência, por quem tem experiência. Então, é uma coisa que eu já me habituei a trabalhar dessa forma. E aí, auxilia muito mais no processo de execução das coisas. Então, Vem cá. Sou eu e a Yalabá, e vamos falar um pouquinho desse ano para vocês. Pegar um gancho, você não é professor de educação física, né? Não. Você tem uma formação bem curiosa. No que você se formou mesmo? Eu sou advogada. E você exerce? Eu não lembro se você exerce. Não, né? Não. Você foi empreender. Olha que louco. Você tem uma outra loja. E, ó, eu acho que a característica da Yalabá que mais me marcou, ou a sua, né, característica... Bom, primeiro, seu nome é bem comum. E para quem está ouvindo pela primeira vez, provavelmente acha estranho, mas ó, depois de 1 ano se acostuma. Sinceramente, depois de 1 ano vira um nome igual João, Maria, não tem crise. Mas vamos lá. Uma característica única assim, que me marcou muito foi que durante toda a quarentena a gente se encontrou várias vezes. Você me deu um apoio surreal durante o período que eu estava naquela transição. A gente foi fazer projeto online e você, o Álvaro e o Magno estavam comigo ali nos bastidores, né, me ajudando com suporte e tudo. E eu lembro de você ser muito durona. Mas durona, assim, acho que eu lembro do seu nome. Porra, essa mulher de ferro, velho. Ela encara a parada sempre para cima, sempre positiva, né, sempre buscando o melhor ângulo. E hoje eu posso dizer que a minha maior inspiração é olhar para tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer daqui para frente, sempre buscando esse ângulo. Então saiba que você tem, no que eu sou hoje, você tem uma participação aí de mostrar que é possível. Cara, maravilha. Vamos lá. Yalabá, primeiro, como você me conheceu? Eu lembro de ter te encontrado em um grupo para fazer inscrição. Inclusive, eu não sei se o Dredd está aqui ainda, ó, mas ele apareceu. Fala, Dredd. Eu vi ele passando aí também. Fala, Dredd Coach. Eu lembro que a gente ia fazer uma imersão lá na box, na board de CrossFit, e você estava num grupo de WhatsApp lá para fazer sua inscrição. Aí você perguntou alguma coisa, tipo, mas eu ainda não tenho academia, você acha que vale a pena, não vale? Bom, final das contas, você acabou indo com o Sid Nelson, com a Ju e você, os 3 sócios foram.
Mas como que você me conheceu? Um passo atrás, assim, como que você descobriu o Samuel nesse mundo da internet, das academias? Como foi? Foi justamente, como eu pontuei um pouquinho antes, colocando sobre ter referência no mercado sobre o assunto. Então, por mais que nós, né, nós três, tivéssemos ali alguma experiência profissional, algum conhecimento sobre essa questão empresarial, sobre empreender, para mim eu precisava ter uma referência no nicho que nós atuaríamos. Então, isso para mim era importante. E aí, através da internet, rede social, Instagram, foi quando eu vi, né, um anúncio seu e justamente orientando. Eram alguns trechos de workshop, né, que você tinha postado e mencionando sobre isso, das diretrizes, sobre como, né, administrar um box, sobre como fazer todo aquele parâmetro, né, os 360 dentro de um box. Então aquilo me chamou a atenção. Eu falei, bom, é isso que eu preciso aprender. Né? Vocês já estavam decididos que iam montar a academia, já estava tudo certo, né? Sim, sim. A gente estava assim no processo ainda todo de montagem. A gente estava ainda fazendo cotação, a gente ainda estava fazendo todo esse processo inicial, né? Mas aí, tipo, mas já estava tudo certo, a gente já tinha data para ter que abrir, a gente já estava com tudo muito planejado. Então, quando eu vi, eu falei assim, cara, é isso que a gente precisa aprender. Tá. Então, foi quando eu entrei nesse seu grupo de WhatsApp, que teria, foi em dezembro isso, se eu não me engano, Isso. e teria a imersão em janeiro. Isso mesmo. Teria a imersão em janeiro. E aí, quando eu vi, compartilhei com os dois na mesma hora, eu falei, gente, vai ter essa imersão aqui no início do ano, eu acho que a gente tem que ir para poder absorver e aprender o que a gente puder, para poder aplicar o máximo possível, trocar experiência, porque para mim também o que vale, sempre quando você participa e você consegue ter o contato, né, nesses casos, em grupos, etc., é sempre o networking que você consegue criar. Eu acho que, tipo assim, isso vale também muita coisa, né? Não só com o mentor, quem está direcionando, como as pessoas também que acabam entrando nisso. Então, trocar experiências era... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trocar experiências, de trocar, né? Saber o que eu fiz, o que eu não fiz, o que deu certo, o que deu errado. E aí foi nisso. A gente falou, bom, a gente precisa estar lá. E aí foi quando a gente falou, não, então vamos. E aí partimos para São Paulo em janeiro e fomos lá na Born, lá no Dredd. Eu sei que desse dia de São Paulo aí, se eu não me engano foi dia 11 e 12 de janeiro de 2020, várias conexões foram feitas, né? A Virgínia apareceu aqui agora também, pô, falando de sua inspiração. Vir, se você estiver por aí, um beijão. E ó, nossa, foi um encontro, não sei o que tinha esse começo de ano aí, mas foi mágico. Bom, você conheceu o Álvaro também, teve a chance da gente se conectar. Mas ainda nesse processo de decidir ir para um encontro ou não, né, era um evento presencial. Hoje em dia é muito mais difícil fazer evento presencial, mas era um evento presencial e de alguma forma vocês precisaram se convencer de que valia a pena. Porque assim, eram 3 pessoas, 3 inscrições, 3 estadias e assim, posso ser que eu esteja errado, né? Mas a maior parte das pessoas que vão tirar um negócio do chão, né, criar uma academia, um boxe, vão fazer isso, elas tendem a não investir numa coisa assim, sabe? Elas tendem a falar, não, a gente já sabe os paranauê, né? É só abrir, só fazer e vai dar certo. O que você acha que fez vocês tomarem essa decisão em conjunto de que, tipo, ó, antes de abrir, vamos conhecer outras pessoas, vamos participar de um evento, vamos ouvir o que esse cara tem para falar? O que você acha que fez você tomar essa decisão de ir para lá? Olha, o primeiro ponto, até quando você precisa decidir, né, participar de um workshop ou você se dispor antes, né, se deslocar. Hoje é entrar numa sala de Zoom, que é muito mais confortável até, mas foi justamente a gente ter a segurança no que estava sendo já oferecido de forma gratuita, né? Então, assim, eu vi esse seu post, então eu vi lá alguns trechos de alguns workshops que você tinha dado. Você já tinha dado era alguma semana introdutória para o workshop também, que eu também participei, assistia as lives também sempre. Então, assim, aquilo dali foi me dando uma segurança e automaticamente criando essa referência que a gente precisava. Então, assim, tudo que eu ouvia, aí a gente compartilhava e falava, cara, tá vendo? É isso aqui mais ou menos que a gente precisa traçar. Isso aqui, por exemplo, tá vendo? É uma coisa do nicho fitness que a gente desconhece. Então, a gente precisa ter o olho para isso aqui, a gente não tinha se atentado. Então, essas provas sociais, né? Esses pontos todos foi o que contribuíram para a gente poder falar, não, então vai ser uma experiência única, a gente precisa estar lá, a gente precisa viver isso e absorver o máximo possível que a gente conseguir.
para poder trazer para a nossa realidade, para poder agregar o máximo possível no negócio. A Ju, eu sei que nem você, nem o Sidney são da educação física. Vocês treinam, né, são apaixonados pela atividade física, pelo fitness, até pelo estilo de vida. Mas a Ju, ela foi fazer educação física, né? Ela e o Sidney, na verdade. O Sidney também? Tá. Que massa. E o Thiago, que é esposo da Juliana. Então, os três, eles estão fazendo. Verdade. Tá. Bom, eu lembro pouca coisa dessa configuração. Enfim, como que vocês fizeram, saiu o projeto do chão. Mas eu lembro que quando a gente estava junto, tinha algumas decisões que precisavam ser tomadas, né? E eu lembro que uma delas era assim, ali no evento aqui em presencial mesmo. E uma delas era assim, a gente né, a gente pretende abrir não sei qual dia, o que a gente faz aqui, faz ali. E eu não lembro qual recomendação eu dei, eu não estava bêbado, mas a gente estava tomando chopp. A gente estava tomando uma cerveja, um chopp lá depois do dia 1. E eu lembro que vocês perguntaram e eu falei alguma coisa que funcionou. Eu não lembro o que foi, de verdade. Eu não sei se era fazer treino nos parques. Eu sei que eu falei, gente, vocês vão abrir, vocês vão fazer isso, isso, isso. Aí meio que ficou, nossa, é por isso que a gente precisava ter perguntado. O que foi? Vocês fizeram, deu certo? Eu nem lembro disso, assim. Como foi esse começo? Foi bem assim, tava eu e a Ju, a gente comentou, né, de algo que a gente pudesse criar já há tempo, né, até a abertura do box. E aí foi quando a gente perguntou, deu uma sugestão, o que a gente poderia talvez desenvolver. E aí você sugeriu os treinos ao ar livre. Antes de abrir, né? A abertura do box, que a gente realizasse no parque já para as pessoas poderem conhecer de certa forma, né? Ter acesso, já saber de repente quem seriam os coaches, etc. E viver a experiência, que eu falo que, né? Pelo menos da parte fitness. O CrossFit a gente precisa ter essa vivência para poder você saber se você realmente quer aquilo. E aí foi isso. Foi quando você sugeriu, falar, cara, façam treinos livres e etc. A gente até então tinha muita coisa para resolver, inclusive coach, que a gente ainda não tinha certo quem seria o coach do box. Mas a gente falou, vamos fazer. E aí na semana posterior, foi até quando aconteceu, nós conseguimos definir quem seriam, né, os coaches, definimos os dias de treinos no parque, nós conseguimos fazer 4 treinos, a gente fazia quarta noite e sábado de manhã. Nós fizemos isso por durante 2 semanas e assim, a gente conseguiu envolver muita gente. Teve uma noite de quarta-feira que nós tivemos 42 pessoas no parque treinando. Então assim, e temos alunos que fizeram aula com a gente lá no parque, que entraram no box assim que ele abriu no dia 8, passou a pandemia com a gente, enfrentou isso junto com a gente e tá até hoje com a gente treinando. Então, assim, sabe, se eu colocar muita gente já vinha pro box, mas assim, pessoas que não faziam atividade física, não tinha nem noção do que era e que entraram porque viram as pessoas lá treinando, etc. Começou a fazer, conheceu todo mundo, gostou e assim tá aí até hoje. Se a gente pensar, nós já temos mais de 10 meses juntos aí, né, indo para 1 ano. Eu lembro que uma das coisas que eu falei, e eu sempre falo, né, meio que é um protocolo na minha cabeça, fazer as aulas e até a questão assim, faz, beleza, durante a semana, mas não deixa de fazer sábado de manhã para ter boas fotos, né, para fazer parte da sua divulgação. E como que foi isso? Deu certo? Eu lembro de algum momento ter puxado a orelha de alguém assim, tipo, não sei se eram vocês, eu posso estar errado, mas do tipo, nossa, tem pouca foto, a gente precisa de mais foto para poder abrir com uma divulgação maior. Você conseguiu fazer fotos? Você conseguiu abrir o Instagram antes de abrir a academia? Você conseguiu fazer fotos? Conseguiu divulgar? Você acha que esse registro que antecedeu a abertura ajudou? Ajudou a você ter mais segurança? Ajudou a ter mais aluno? O que você acha? Sim, com certeza. Porque as pessoas acabam criando uma referência, uma identificação, né? Eu preciso me sentir bem para onde, né? Se eu vou para tal local, ou eu quero decidir ir frequentar tal ambiente, precisa rolar uma identificação, né? Eu preciso me sentir incluído naquele local. Então, você ter isso, né? Seja expondo por vídeo, por foto, etc. Isso conta muito. Então, a gente fazia isso. A gente registrava, né, os treinos, fazia os vídeos, os stories nas redes sociais. A gente já tinha a conta aberta desde o ano anterior, anunciando, né, que viria a abertura de um box. E os treinos eram todos registrados. A gente fazia, postava sempre a foto da galera do final, algumas pessoas em alguns movimentos específicos. A gente foi expondo isso durante os treinões e sempre colocando já para a galera, enfatizando sobre a prática da atividade. Então já ficou aquela coisa bem apresentável, sabe? Inicialmente, para o pessoal poder já ir se identificando com a gente. Né? Isso, vai se conectando, né? Vai se interessando. Sim. Nossa, ó,
Aí foi, em janeiro, você participou de um grupo comigo e, lógico, você ainda não tinha aberto as portas, mas você viu tudo que acontecia. E você abriu, você disse, no dia 8 de fevereiro. Agora, dia 8 de fevereiro, a gente não tinha um sinal claro de Covid-19, nem nada assim. A gente só abriu, né? Eu acho que, por mim, eu vou dizer por mim isso, olhando para trás e sabendo que, pô, isso já estava acontecendo na China em novembro, depois na Itália em janeiro, eu acho que eu fui bastante... nossa, amador, vai. Eu não sei, porque eu vejo outros grandes, né? Outros não, né? Eu vejo grandes empresários sei lá, Flávio Augusto da Silva, que eu sei que você acompanha também. Eles tinham ali uma equipe que estava atenta a isso, né? Mas ele não esperava que fosse tão rápido. Então, assim, de alguma maneira, eu acho que em fevereiro a gente podia ter sentido melhor tudo que estava por vir. A gente não conseguia descobrir que ia ser tão rápido ou não. Mas a verdade é que vocês abriram em fevereiro na máxima, né? Sem imaginar o que vinha depois. Conta pra gente, porque eu acho que teve uma virada muito grande, né? Eu fico me colocando no seu lugar e até dói o coração. Do tipo, cara, você abre um projeto que você tá ali criando com todo amor e carinho, bum! E de repente, nem um mês depois, né? Um mês depois, você precisa fechar as portas. Nossa, todo mundo que me mandava mensagem nessa época, tipo, acabei de abrir, eu abri tem um mês, eu abri tem uma semana, me doeu o coração. Como foi? Fala pra gente. Vocês abriram? Tiveram quantos alunos? Como que foi o processo de abertura? E depois, como que vocês enfrentaram o mês seguinte? Nós abrimos aí no dia 8, né? Foi a abertura oficial. E aí, assim, no dia 10, né? Que é o primeiro dia de funcionamento, nós tínhamos aí mais ou menos já uns 20 alunos matriculados, vamos dizer assim, 20 e poucos alunos. E nesse primeiro mês, né? Vamos colocar que teve um carnaval no meio também, né? Então, nesse primeiro mês, a gente conseguiu ainda galgar mais de 40 alunos. Tipo, era todos os dias, a gente conseguia ter uma busca grande, ter uma procura grande, e era sempre gente entrando. E sempre comentava com o Samuel, né? Falava assim, olha, já entrou mais tanta gente, já entrava mais tanta gente. A gente sempre compartilhava, né, desse momento aí, dessas vitórias. E aquilo estava numa crescente, realmente. A gente não tinha dúvidas, assim, de que a gente alcançaria o nosso objetivo, né? A gente tinha até brincado, o Samuel brincava, falou, não, então vamos bater o 100 até março, então, e etc. Eu falei, não, vamos com tudo. Março é o mês, né? Era o mês, exatamente. E aí foi até porque quando aconteceu, né, de vir a pandemia e tal, vir a determinação e necessidade de fechar as portas, a gente estava já alcançando quase 70 alunos. Nós já estávamos com mais de 60, na casa entre 60 e 70. Então, ou seja, para um mês de abertura, para uma semana de carnaval no meio desse percurso. Então, assim, os resultados eram muito bons. Obviamente. Você tinha se planejado? Desculpa, eu te cortei, mas é porque é uma coisa que até hoje as pessoas me perguntam e eu acho que ainda vale muito ter essa proposta. Você tinha se planejado bem e vocês tinham planos anuais, né? Eu lembro de você sempre se atentar a isso. Tipo, tem, por exemplo, 60 pessoas e metade delas no plano anual, isso é muito bom, dá uma previsão, né? Dá uma certa segurança. Isso, quando teve uma necessidade de fechar as portas, isso te deu uma segurança? Assim, você olhou para o negócio, tipo, você não tinha um projeto de palha, né? Você tinha um projeto concreto, um projeto mais sólido, porque tinha planos anuais. Eu acho que isso foi bom para você, né? Você olhou e falou, bom, essa galera tá com a gente por um ano, então eu vou atender. Como que foi? Sim, a gente sempre optou, né? E o nosso foco sempre foi para conseguir fechar os planos longos, né? Logo de cara para o pessoal, assim que possível. E logo quando aconteceu do fechar, né, desse um mês, era justamente um período que a gente estava fazendo muita renovação do primeiro mês da galera, né? Porque a gente oferece um primeiro mês diferenciado, né? Seguindo uma das propostas, né, que você tem dentro do seu método, que é a gente fazer uma proposta irresistível para a pessoa no primeiro mês, para ela se identificar com o local e conseguir fazer parte, né, e querer fazer parte. Então, a gente estava muito nesse período de renovação, mas a gente já tinha uma galera que já entrou fazendo um período anual. Até porque a gente utilizou algumas estratégias de marketing, oferecendo alguns valores diferenciados para quem já fizesse isso no primeiro mês. Então, isso contribuiu. Então, foram algumas estratégias de negócio também que a gente utilizou. E aí, quando veio a pandemia, obviamente, quando a gente olhou, a gente tem uma galera que é semestral e uma galera anual, que daí eram mais de 70% dos nossos alunos até então ali matriculados. A gente falou, bom, então a gente tem essa galera com a gente.
Só que a gente também precisava entender a necessidade de cada um, né? Então a gente deixou livre, a gente contactou, assim, né, como você colocou no início da live, a gente começou a enfrentar essa pandemia juntos e tal, e etc. Então a gente buscou se conectar com todo mundo, né? Então a gente foi individualmente, a gente conversou com cada aluno, colocando, né, de forma aberta que o box, independente de qualquer coisa, de ter o contrato, etc., compreenderia que eles, se eles optassem por suspender o pagamento e etc, etc, etc. Então, ou seja, a gente fez toda essa exposição. Porém, a grande parte pegou e falou, não, a gente tá com vocês, entendeu? A gente vai continuar. Se o negócio apertar por aqui também, porque grande parte é empreendedor, empresário, então se apertar pro meu lado, eu aviso e aí sim a gente suspende. Mas por enquanto tá tranquilo, a gente não sabe também como vai ser, do que vai acontecer daqui a um mês por aí. Então vamos manter assim. Então foi o que de certa forma ajudou um pouco a gente, sabe? A pelo menos manter alguns custos básicos com o pagamento de professor, porque a gente logo na primeira semana já começou a atuar com o trabalho online, porque a gente não queria deixar de forma nenhuma de atender os alunos. Então eles sempre foram a nossa prioridade desde o início, né? Na verdade, é a nossa prioridade sempre. Então, a preocupação era sempre essa. Não, a gente precisa pensar no que a gente vai promover para manter os alunos serem atendidos e da melhor forma possível. Então, nós logo começamos com os projetos online, assim, a gente fechou numa terça-feira, na segunda-feira seguinte a gente já estava com a aula online funcionando. A gente não teve muito tempo, não esperou. Yala, eu sim, é difícil dizer que uma coisa é responsável por gerar um resultado, né? São vários elementos. E tem, lógico, tudo que vocês fizeram antes, todas as amizades que vocês tinham, toda a proposta, as aulas, como aconteciam. Mas eu sinto que naquela época tinha mais sucesso e segurança, no sentido de confiar que ia dar certo, né? Passar por tudo isso. As pessoas que se dispunham a entrar em contato um a um. E eu lembro de você, assim, ser uma das poucas pessoas que eu atendi ali, né, que estavam em contato comigo, que batia na mesa e falava, não, a gente fala com cada aluno individualmente. E como que foi isso? Dá trabalho? Vale a pena? Deixa uma recomendação aí para quem às vezes está, sei lá, numa onda de que tipo, eu não me conecto com os meus alunos. Como que vocês fazem? Vocês distribuem por professores? É uma pessoa que conversa com todos? Como é? Primeiro que o primeiro ponto importante que a gente precisa ressaltar já é esse. Se você não se conecta com os alunos, se você não se conecta com pessoas, você não está conectado com o mundo nem com o mercado. Esse é o primeiro ponto. Então, eu acho que a premissa é, se você se dispõe a promover e a oferecer um tipo de serviço, né, para pessoas, você tem que se conectar com pessoas. Então, eu sou uma pessoa, como você colocou, eu trabalhei durante muito tempo, tenho uma vivência profissional, empresarial durante 10 anos da minha vida, onde durante 7 anos foi atendimento ao público. Então, eu trabalhei como atendente ali no tete-a-tete, fui operadora de telemarketing, então eu tinha muito contato com o público. E aí eu sempre vi a necessidade de sempre ser o mais claro possível, de sempre ter a melhor informação, de sempre ser assertivo no que precisava passar, para poder minimizar muitos problemas, porque a gente começa a entender que a partir do momento que você conversa e você expõe a situação para as pessoas, que você é claro naquilo e você é sincero, você gera uma relação de confiança. E se a pessoa se conecta com você numa relação de confiança, ela tem credibilidade naquilo, tipo, você tem uma credibilidade com ela. Então o que você propõe, o que você oferecer, a pessoa vai estar contigo, entendeu? Não é que você está persuadindo, enganando, não, é numa conexão real. Então essa era a nossa preocupação. Então, nós pegamos as listas das pessoas que nós tínhamos, dividíamos pelos professores, depois, quando as aulas, esse inicial, fomos nós que fizemos, né? Eu e a gente distribuiu bastante, a gente fez o primeiro contato, esclarecendo todo o fato, como a gente agiria, que a gente teria as aulas online e etc. Quando começaram as aulas, a gente passou isso para os professores, para os coaches. E aí eles acompanhavam a presença dos alunos, né? Bateu 2 dias, a pessoa não apareceu, ou o terceiro dia não apareceu, mandar mensagem. Fulano, você não apareceu no treino, como é que tá? Então, às vezes, muitas pessoas, né, como grande parte, se desmotivavam pelo fato de estar treinando em casa, ou por conta de filho, que não conseguia, né, a criança estava em casa, não estava indo para o colégio, então não conseguiria ter seu horário separado. Foi a forma que a gente foi conduzindo. E aí, a gente sempre subindo, entre os meninos e entre a gente. E aí, semanalmente, a gente sempre avaliava isso. Entendeu? Fulano realmente respondeu, fulano não respondeu. E então não foi como só funcionou.
não foi só na primeira semana que conversou com todo mundo para falar que ia ficar fechado. Não, A cada não. semana vocês iam acompanhando, né? Inicialmente, aí, durante todo o período inicial, né, vamos colocar assim, que ainda não tinha muito prazo do que seriam as coisas, a gente foi colocando dessa maneira. Então, quando começou, aí quando virou para abril, né, que houve uma determinação de que talvez seria só final de abril que fosse ter a reabertura, então a gente já começou a deixar mais aberto para quem queria Tá. suspender ou quem não fosse. E aí teve gente que falava, olha, eu não estou indo na aula, tá? Não precisa se preocupar de me mandar mensagem, eu sei que eu estou errado, eu vou deixar esse período aí e depois lá. E a gente deixou isso muito livre também com as pessoas, sabe, Samuel? Porque pra gente, assim, em nenhum momento era válido eu ter você também me pagando e você não tá usufruindo do serviço. Sim, Né, é, a gente aqui, a gente não achava isso honesto em nenhum momento. Então, para esses casos, a gente foi e falou para a pessoa, não, tudo bem, você não quer participar da aula, porque você gosta da vibe, de estar dentro com a galera, show. Vamos para o segundo ponto, faturamento. Você quer, então, que a gente suspenda ou que a gente continue faturando e lá na frente, quando seu contrato acabar, a gente negocie e fale sobre isso. Ou seja, a gente pensa nisso depois. Então, a gente deu essas duas possibilidades. E muita gente preferiu isso. Ou não, eu vou pagando agora, depois lá a gente verifica como é que vai ser e etc. Então, e assim foi. Então, eu acho. quando... Hã? Não, eu ia dizer que eu acho o máximo. Você, cara, desde sempre, você passa uma clareza e uma segurança muito boa na comunicação com esses alunos, sabe? Você contava nas nossas reuniões como que vocês tinham feito, como tinha feito. Eu falava, caramba, você tinha que ir lá e dar uma aula pro pessoal de coach. Tipo, é assim? É assim. Vamos nessa ou não vamos? E Sensacional. tem que ser, e tem que Tem que ser. ser. E foi o que a gente fez. Então, quando nós tivemos aí, né? Aí, ou seja, com isso nós fomos levando, né, até final de maio ali, foi quando veio a autorização para que fossem reabertas as academias. E aí foi quando nós sentamos, reavaliamos todo, a gente pegou o contato de todo mundo que estava com a gente desde o dia 17, no dia 17 de março, que nós tínhamos fechado a porta, independente da pessoa ter continuado ou não durante a pandemia. Durante a pandemia não, porque a pandemia continua, né? No caso, durante o período que estava fechado. E nós fizemos contato de novo com todos os alunos, falando, olha, a nossa reabertura vai acontecer no dia tal, se você se sentir confortável para poder vir e frequentar o box, vai funcionar dessa maneira. Nós fizemos um vídeo instrutivo, né, de toda a parte de segurança, como funcionaria. Colocamos isso para todo mundo, pedindo, né, caso quem quisesse voltar, quem tinha trancado a matrícula e fosse retornar. Então, ou seja, todo um trabalho ali no 1 a 1 mesmo, na unha, novamente. E assim a gente reabriu. E ó, Nós começamos e, coincidentemente ou não, novamente no dia 8. não acho que foi coincidência. Acho que é para ser assim, meu. O 8 é o número do infinito. Exatamente. E Ala, você falou da Ju, e eu lembro de ter visto uma coisa, para a gente passar agora por essa fase de portas fechadas, eu lembro de ter visto você e a Ju fazendo mais de uma live, né? Uma entrevistando a outra, batendo um papo sobre alguns assuntos. E eu não lembro de ter visto isso antes de abrir. Eu vou encarar como se, tipo, uma coisa boa que ter fechado as portas trouxe foi que moveu vocês a fazerem lives e, enfim, tá se conectando com as pessoas do jeito que dava, né? Já que não dava para ser presencial. Como que foram essas lives? O que vocês pautaram? Porque às vezes a pessoa fica, meus alunos não querem aparecer na live, eu não consigo entrevistar ninguém. No caso, um sócio entrevistou o outro. Eu acho que isso é a solução de todos os problemas. A parte mais interessada em gerar uma conexão faz acontecer. O que vocês falavam nessas lives? Exatamente. Foi uma outra proposta, né? Do que a gente também conversando aí sobre tudo que a gente poderia criar, né? No caso, a gente, que eu digo com você. E veio essa proposta da gente poder oferecer as lives com assuntos que pudessem ser de interesse, etc., para conectar com os alunos. Por quê? É aquela velha história, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, se a gente não estiver sempre na mídia, né? Sempre expondo que estávamos ali atuando, agindo, acontecendo, preocupado com as coisas, pode ser que a gente tivesse caído no esquecimento em alguma parte quando a gente reabrisse. Então, esse era o nosso foco. A gente falou, não, vamos atuar, vamos mostrar para as pessoas aqui, ver quem são os alunos que estão muito assíduos nesse período online, ou a gente, e vamos apresentar isso para as pessoas. E aí a gente começou a criar essas lives de entrevista, né? E aí, então, teve uma live com a Ju, me entrevistou sobre essa questão, por que eu iniciei a fazer atividade. Eu entrevistei a aluna que se matriculou na semana que o box fechou.
e continuou treinando todos os dias no período online. Então, eu entrevistei, né, ela falando de como ela conseguiu se organizar para se treinar todos os dias. Então, nós pegamos, né, perguntamos para os alunos quem tinha interesse de participar desse momento com a gente. E aí, vários toparam e a gente organizou a agenda, conversando com alunos, conversamos com profissionais, né, para levar um pouco de informação para as pessoas, inclusive com Lorena, sua esposa, digníssima. Verdade! A gente falando um pouco sobre essa questão, né, dos cuidados que as pessoas precisavam ter, dando orientação mesmo, você tendo informação com nutricionista, com psicólogo. Então, nós fizemos todo esse trabalho para poder ver que as pessoas podiam contar com a gente, de certa forma, Sim. né? Que a gente estava ali para dar um Vocês estavam na atividade, né? Teve muita gente que caiu, sim, saiu de toda a cena. Vocês estavam ali na atividade. E eu tô com a máxima, até pra gente caminhar aqui e abrir para perguntas, mas eu tô com... Quem tiver perguntas sobre tudo que ela fez até então, e agora a gente vai falar da reabertura, retomada, mas eu tô com uma máxima da questão de plantar para colher. Tem gente que reclama que não tá colhendo, e aí a gente vai fazer uma auditoria, ver se está plantando, também não está plantando. Aí não dá certo, né? Não funciona. E aí a pergunta é, para mim é claro que vocês plantaram, mesmo com as portas fechadas, vocês estavam na atividade, fazendo melhor, seja conectando cada aluno individualmente, seja fazendo esses conteúdos, né, e chegando nas pessoas da forma que dava. O fato é que teve a reabertura e eu quero saber como que foi o resultado disso, né? Depois de ter trabalhado tanto em casa, né, de portas fechadas, como que foi a reabertura? O que você acertou, o que você errou e quantos alunos você tem hoje, né? Uma vez que a gente está falando disso, né, de ter aluno e tudo mais. Sim. Então, aí para reorganizar, né, a reabertura, nós fizemos todo esse trabalho, porque a gente precisava contar com o máximo de pessoas que já conheciam a gente, né? Então, até para poder ter quórum de pessoas, né, fazendo aula e etc. Então, nós fizemos todo esse trabalho, né, mostrando ali. E, obviamente, no início ainda muitas pessoas estavam inseguras, né, do retornar e etc e tal. Então, a gente precisava, a todo momento, expor e mostrar para as pessoas que era seguro, sim, poderem vir treinar na questão de higienização e que, na verdade, iria fazer muito mais bem para elas, né, do que continuar em casa. E esse foi o nosso foco. O nosso foco foi estritamente esse. Mostrar e passar essa segurança para as pessoas, né, de estar no box. Então, nós focamos muito nisso, muito nisso. Na questão de mídia social, principalmente na questão de stories, sabe, de fazer posts assim, a gente pegava e canalizava toda a energia para aquilo. Falei assim, não, a gente precisa focar nisso aqui para as pessoas poderem ver a gente. Então, isso nós reabrimos no dia 8 de junho, né? Se a gente colocar aí caminhando já nesses aí 4 meses, em 4 meses a gente já tinha conseguido dobrar da quantidade, muito mais do que a gente abriu, porque dava aquela dor no coração de quando você logo abrir, você ter a aula vazia. Isso é... Quem está ouvindo, você provavelmente, você também já teve essa experiência, sabe? Você pegar uma aula e ter um aluno ou um horário que não aparecer ninguém. Então, assim, era pesado, a gente se olhava assim. E isso foi uma coisa também muito bacana, porque, né, nós três principalmente, né, que encabeçando o negócio, a gente não deixou em nenhum momento a gente cair. A gente estava sempre né, que desse uma tendência de dar aquela desanimada, a gente dava, os outros davam um apoio, porque a gente precisava encarar aquilo. Por mais difícil que fosse, a gente precisava encarar. E foi nisso que a gente focou. Falei, não, vamos focar porque vai dar certo, cara. Isso, sabe, como você falou, eu sou uma pessoa que eu tenho muito disso. Eu tento olhar sempre pelo lado positivo de tudo que acontece. Isso é uma coisa que eu aprendi não sou uma pessoa tão velha assim, tá, gente? Mas foi uma coisa que eu aprendi com a vida e é onde eu procuro canalizar minha energia. Então, assim, o que já existe problema, não posso mudar, vamos pensar no que a gente pode fazer. E foi isso que a gente focou. Pensamos nisso, fizemos muita divulgação a todo momento. O nosso foco principal sempre foi atendimento. E é onde a gente recebe sempre muita recomendação da galera. É que o nosso atendimento, a atenção na hora de passar as informações, a atenção na hora de recepcionar as pessoas, a atenção na hora de que a pessoa vem para poder fazer uma aula, a atenção dos coaches. Isso, assim, é a máxima que a gente realmente recebe. As pessoas sempre são muito felizes com isso, né? Da gente se preocupar e, tipo, de não haver nenhuma diferenciação do público, porque eu falo que a gente é um box super mesclado. A gente tem todas as idades, a gente tem todas as raças, a gente tem todos os gêneros, a gente tem todo mundo, a gente tem deficiente físico que também treina com a gente. Então, assim,
tudo isso foi porque as pessoas se identificavam com o que a gente oferecia. Sim. E, obviamente, tudo por estratégias que a gente ia criando e ia disseminando. Aí, até que os nossos tão sonhados 100 alunos, a gente conseguiu bater ainda no final do mês passado, de novembro. Hoje a gente está até com mais do que isso. E lembrando que, como o Samuel gosta de falar, a gente tem mais da metade aí com o plano anual. Então, assim, ou de pessoas que acabaram os 6 meses agora e que já renovaram por mais 6 meses, entendeu? Então, assim, é isso que dá a segurança para a gente do trabalho estar sendo bem executado, de estar sendo bem direcionado. E como eu falei, e o Samuel sabe disso, não é nem bajulação, não, porque quem me conhece sabe que eu não sou muito disso. Eu falo porque eu falo mesmo, porque eu sou bem sincera. Então, a gente sabe que muito é do conhecimento que a gente absorveu lá em janeiro, depois com uma mentoria que a gente fez, com o trabalho que a gente fez durante a pandemia, de muita troca, muita conversa, seja informal ou formal. Então, isso a todo momento dava esse gás. Não, vamos direcionar para fazer assim, vamos direcionar para fazer aquilo e vamos levando dessa forma. Então, a gente vê que foi assim. A gente fez pesquisa, a gente fez NPS também com a galera. A gente teve um NPS de 9,6. Então, assim, caramba, são resultados que eu acho que já está até na hora de renovar. eu vou pegar esse ângulo aqui, Ala. Ó, eu vou interromper, mas porque é uma coisa que ninguém falou até agora. Então, vou pedir que você explique. Primeiro, quando você reabriu, a gente chegou a fazer algumas reuniões ali com o Álvaro e com o Magno, acho que você lembra disso, e eu falei, bom, já que o seu foco não vai ser o online, vai ser dar atenção, né, na reabertura, é claro, vamos conversar e vamos desenhar a sua estratégia aqui para você bater esse 100. Fico muito feliz que você tenha chegado nos famigerados 100 alunos, num ano como esse, né? Um ano que a gente imaginava ser uma linha assim, só crescente. Nossa, foi mais parecido com um furacão. Mas NPS, o que é isso e como vocês levantam esse indicador? Porque muita gente fala, precisa focar na retenção, precisa focar não adianta só ter aluno, preciso manter esses alunos também. E é uma coisa que hoje eu não falo mais nas redes sociais, eu falo zero isso, assim, e deixo para falar primeiro para quem entende que, ó, beleza, existe um protocolo, um método para você ter alunos, só que você também precisa saber cuidar desses alunos. E a forma de medir esse cuidado, eu acredito que o NPS é muito bom. Conta pra gente, como que você aplicou e explica para quem nunca fez como que pode fazer. Eu sei que você é uma ótima explicadora, professora, hein? Explica então. Então, o NPS, ele é uma pesquisa de satisfação, né? Onde a gente faz isso pelo Google, né? Pelo formulário do Google, onde a gente busca informações precisas do pesquisado, né? No caso dos nossos alunos, para obter e saber como está a satisfação deles. Então, a clássica, como o Samuel bem pontua, é como você avalia os nossos serviços, né? De 0 a 10. Então, a pessoa ela vai dar uma nota. E isso é o que vai direcionar para a gente chegar no nosso NPS. É bem fácil chegar no resultado, porque existe uma calculadora lá mesmo online, onde você joga os números, né, de quem avaliou até 7, quem avaliou até 8, porque isso vai fazer um somatório, vai fazer uma conta, onde vai apresentar esse resultado. E a gente, bem dentro do mercado fitness, né, a gente coloca que o resultado bem positivo é acima de 9. Então, quando a gente está com um índice satisfatório. E esse NPS a gente fez também durante o período online, tá? A gente não deixou de pesquisar e consultar. A gente quis saber como as pessoas estavam se sentindo com o serviço online, de como a gente estava atendendo, se estava sendo favorecendo horários de aula, etc. Então, a gente fez isso lá atrás. Depois de quase 2 meses de reabertura que nós fizemos o nosso. Então, para poder saber como nós estávamos, se elas estavam se sentindo seguras, né, de como estava essa variação da avaliação, dos coaches também. Então, nós fizemos e tivemos essa preocupação. E analisamos ali também os feedbacks, né? Porque a gente deixa sempre uma pergunta aberta para as pessoas poderem colocar, né? Se fosse te dar um 11, né? O que falta para você me dar um 11. Então, é onde a gente consegue enxergar talvez alguma lacuna, né? Que do outro lado esteja passando despercebido. Então, o aluno pontua aquilo para a gente. Então, ela faz a gente dar um olhar para aquilo. Pô, isso aqui, ó, a gente está deixando de repente de observar. Vamos focar nisso aqui, então. Então, ou seja, acaba sendo uma via de mão dupla. Então, quando você gera, por isso que, né, voltando ao que a gente falou lá no início da live, quando você gera essa conexão, né, com o seu aluno e ele já tem essa referência a você, quando você faz esse tipo de ação, ele vai ser o mais sincero possível, ele vai participar, tanto que assim, eu acho que 98% dos alunos responderam no NPS, sabe? Aquela coisa de você mandar
e no mesmo dia, mas na Nossa, metade respondido. Então, assim, eu não sei as o que é ter pessoas isso. querem participar. É Então, difícil, é entenda. difícil. Exatamente. Então, a gente se denominou também, muito desde o começo, como muita gente iniciou, né, a atividade física com a gente, e nós também, né, iniciando o nosso negócio, então a gente se intitulou muito como uma família, desde o começo, né? A gente Verdade. colocou uma hashtag como Mudando Vidas, porque é o nosso maior propósito, e a gente se nomeou muito como uma família. E as pessoas se sentem assim, os nossos alunos se sentem assim. Então, eles fazem questão de enfatizar isso a todo momento, sabe? Sempre quando agradecem, eles fazem o agradecimento, né, como uma família 347. Então, tem orgulho de pertencer à família 347, eles fazem questão de sempre dispor isso. Então, foi como o Samuel falou, a gente fica muito feliz com isso, obviamente, né? É coisa assim que você escuta que dinheiro nenhum paga. E a gente sabe também, né, a gente aqui do outro lado, como administradores, que é resultado daquilo que a gente se propôs a fazer desde então, do trabalhar dá trabalho que a gente não deixou de executar quando se fez necessário, sabe? Do tete a Excelente. tete. Entendeu? É o que eu falo. Só tem resultado quem faz. E aí você bateu numa coisa que eu preciso dizer, porque um dos maiores obstáculos das pessoas hoje é que elas precisam se dividir em diferentes funções dentro do negócio, dentro do que for, ou às vezes tem sócios, ou às vezes tem outros trabalhos, sei lá, o cara é dono da academia, mas também dá personal, ou também faz uma outra coisa. E a verdade é o seguinte, ó, vocês são em 3, eu já não acho isso simples, vocês sempre trouxeram isso com muita simplicidade, tipo, não, cada um tem uma cabeça, beleza. Mas eu queria não só perguntar disso, como vocês dividem as funções. Uma coisa que eu queria saber é como você se divide. Porque você tem outras frentes, né? Você não vive 24 horas por dia só pro box. Como que você prioriza o que é prioridade? Como que você dedica a sua vida em diferentes frentes e sabe fazer o que precisa ser feito? A gente, na verdade, acaba que nós três fazemos isso, né? Nós Os três, três têm outras coisas. a gente se dividiu bem dentro dessa forma. Tipo, a gente ainda tá muito. É aquele início, todo mundo sabe, né? Início de negócio, todo mundo faz tudo. Então a gente aqui é recepcionista, a gente faz a parte da limpeza, a gente que compra as coisas, enfim, nós três e os meninos também, os coaches, ajudam muito a gente em alguns pontos internos, mas a gente está à frente disso tudo. A gente sempre acha importante ter alguém para recepcionar quem quer que seja para chegar ali na recepção, seja o aluno ou seja alguém para buscar informação. Então, disso a gente não abre mão. Então, a gente se divide, né, por dias, meio que uma escala entre nós três, né, de quem abre, quem está de tarde, quem está de noite, etc. Para justamente nos demais tempos, cada um ter o seu tempo para o seu negócio. Né? Basicamente assim, ó, todo mundo aí tem um trabalho, né? Você, o Sidney e a Ju, vocês têm um outro trabalho. Sim. Seria justo dizer que o box é o trabalho que vocês escolheram depois do trabalho? É tipo, além do trabalho? O além do nosso trabalho é o que a gente fala, que aqui é o nosso momento de prazer, vamos dizer assim. Só que o nosso prazer, ele não está no negócio, né? Propriamente dito. Ele está realmente no promover o que a gente sempre colocou como sendo muito bom pra gente, para outras pessoas. Então, assim, é o que a gente colocou como nossa missão mesmo, entendeu? E que é a nossa missão. A nossa missão, realmente, o nosso grande interesse aqui é eu saber que o fulano está chegando para fazer a aula e ele está saindo bem e que ele está com a saúde dele melhor. Esse é o nosso propósito. Então, esse foi a nossa maior missão. Então, a gente tem todo o cuidado para poder manter isso, né? Essa essência. E a gente se divide no máximo para que a gente possa também atuar com os nossos outros negócios, né? A Ju com a dela, o Sidney com o trabalho dele e eu também com a minha parte de vestuário, que é outra área que eu mexo. Então, a gente se distribuiu de uma cadeia para que não prejudicasse, né, o trabalho principal de cada um. Então, a gente tira a nossa rentabilidade, vamos dizer assim, mas que o box também sempre esteja com o nosso olhar. A gente sempre atento para as necessidades, para o cuidado. Então, é sempre a nossa preocupação, mas pelo fato de nós sermos nós três, né? De sermos três, então isso acaba ajudando muito, porque daí a gente acaba tendo essa distribuição, né? Precisa ver tal coisa e tal. Pô, fulano, você consegue resolver isso aqui? Não, então pode deixar que isso aqui eu vejo. Então a gente sabe que fulano, essa parte aqui de compra, é ele que tá vendo. A parte dos meninos de controlar isso, controlar aquilo, horário, etc. Fulano tá vendo. Então, assim, isso ajuda muito. E um outro ponto Pra quem...
Só perguntar, ajuda, mas e para quem reclama que não tem tempo? Eu recebi umas 3 mensagens assim, tipo, eu queria ser 2, eu não tenho tempo para fazer tudo. Qual recomendação você, com a experiência que você tem com essas frentes e agora quase um ano aí com o box sendo seu segundo ou terceiro exercício que você tem no dia, como que é? O que você fala para quem diz que não tem tempo, que precisava ser 2? Como que você se organiza? Que recomendação você dá? Falta de tempo para mim, tô falando para mim e Alabá, é desculpa para quem não consegue deixar de procrastinar. Ponto. Eu acho que quando você quer realmente fazer um negócio e você realmente tem o intuito de fazer, não existe essa de falta de tempo. O tempo, que a gente comenta muito, né? O dia tem as mesmas 24 horas para mim, para você, Samuel, para o Flávio Augusto, que é uma pessoa que a gente admira, que precisa gerenciar um negócio num patamar absurdo, como para o rapaz que trabalha na cantina, como para o motorista de ônibus, tem o mesmo 24 horas. E pode-se pesar que todo mundo tem a sua responsabilidade, seja ela maior ou menor, e todo mundo age nas 24 horas. Então é mais no querer fazer. É o de deixar de fazer desculpa, é o de levantar a bunda da cadeira e querer fazer. É aquilo, né, que a gente sempre, é o que eu sempre comento. O que você quer? Você quer ter o resultado tal? Você quer se propor a fazer tal coisa? Então, cara, se você não fizer, não é o Samuel que vai fazer por mim, não é outra pessoa que vai fazer por mim, eu preciso fazer, a gente precisa fazer. O nosso interesse é chegar ao box, levar o box ao nível X, então a gente precisa estar aqui. O caminho para chegar no nível X, a gente precisa fazer isso, isso e isso. Então vamos fazer isso, isso e isso. Não tem como querer que o isso chegue sem que a gente faça o trajeto, sem que a gente faça o percurso. E, cara, o percurso é sempre mais importante do que a reta final, do que a chegada final. Então, assim, hoje, quando a gente para, tipo, só a gente sabe o que a gente, né? Cada um sabe o que passou nessa pandemia, cada um sabe o que passa sempre. Então, assim, só a gente sabe o que foi pra gente fazer um mega investimento para uma realização absurda e em um mês você precisar ficar com essas portas fechadas por 3 meses, quase 4 meses. Então, hoje a gente olhando, a gente fala, caraca, se a gente pensasse que por alguns momentos, né, a gente talvez pudesse ter se deixado abater, a gente não deixou. Porque a gente nunca teve a preguiça do fazer, do correr atrás, de criar uma coisa nova, de querer fazer alguma coisa diferente. Então, hoje, quando a gente olha para trás, a gente fala assim, pô, valeu a pena. Como está valendo a pena? Então, assim, muitas vezes a gente deixa de fazer também algumas outras coisas para poder priorizar algum olhar do box. Eu faço isso com o maior prazer, que eu falo que aqui é minha segunda casa. Tem dia que eu venho para cá 8 horas da manhã, fico até fechar 9 horas da noite. São os dias que eu tiro para isso. Então, eu tenho 2 dias da semana que eu fico aqui full time, nos outros eu fico só de manhã. Assim, vice-versa, com a Ju e com o Sidney, a gente reveza muito e ajuda muito nisso. Então, cara, falar que você não tem tempo, depende. Quando você acordar, eu já fiz esse trabalho durante 3 dias. Anota a hora, acordei. Anota o que você fez depois da hora, anota o que você fez da hora, anota o que você fez. Parei para mexer no celular. Anota de que hora você fez isso. Anota de que hora você parou para ver televisão. Anota de que hora você estava dando aula. Anota de que hora sei lá, você foi no banco, que você foi comer. E no final do dia você vê o que você fez ou com o que você gastou tempo sem necessidade. Que não está alinhado com o foco que você diz que tem, né? Porque igual o aluno que diz que quer emagrecer, mas às vezes ele não investe o tempo ou a intenção necessária. Exatamente. É isso, cara. Muita gente reclama que não tem tempo para fazer as coisas que precisam ser feitas e quando você bota energia onde precisa fazer, acaba que faz, né? Quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. E ó, nesse tempo todo, né? Quase um ano, box acontecendo, a gente caminhando aqui para... Vou abrir para comentários, mas só queria saber uma coisa. Se tivesse uma única coisa que você pegou desse método, que você aplicou, na verdade, nesse ano inteiro, o que você falaria para as pessoas poderem repetir? Assim, uma coisa que você fala, cara, isso aqui eu acho que é uma coisa que todo mundo consegue aplicar e dá resultado, e é bom, e vai te gerar um benefício. O que você poderia escolher? Uma recomendação, uma coisa assim? E como eu disse, eu sou uma pessoa que eu sempre vou defender sempre um bom atendimento. Então, isso para mim, isso para tudo na vida. Eu acho que é o básico do básico que você precisa fazer. E se você não tem condições, né, de você prestar nem um bom atendimento para uma pessoa, cara, você não vai prestar um bom serviço. Desculpa. Então, isso para mim é o mínimo que a pessoa tem que fazer.
E aí, para mim, o mínimo que eu acredito dentro do que é aplicável e que a gente deve sempre prezar são as nossas perguntas e a nossa conversa inicial com os alunos quando eles contactam a gente. Então, a gente precisa realmente se cuidar para isso. É o conversar, é ter o interesse para a pessoa. Né? A pessoa chegar e falar assim, porque geralmente as pessoas mandam assim, a gente faz isso também, quando você quer saber o preço de algum produto, você manda lá, bom dia, por favor, qual o valor disso? A gente faz isso. Uhum. E aí, a partir do que momento que a gente se vê interessado em comprar ou adquirir? Quando a gente se envolve, ou quando a pessoa que está vendendo se envolve com a gente. Então, é mais ou menos, isso é o que a gente sempre faz aqui. Então, a pessoa chega com essa pergunta, a gente sempre se envolve primeiro, né? Pergunta sobre a questão da prática, pergunta sobre se é um interesse individual, se ela tem outras pessoas interessadas junto com ela. Aí a gente pergunta se ela já tem programação de horário, qual seria a dificuldade, qual a rotina. Ou seja, a gente já se envolve na vida dela, gera a conexão e já tenta trazer a pessoa para cá. Então fala, a pessoa, mas eu não sei o que fala. Vamos fazer o seguinte, vem fazer uma aula e depois na aula que você fizer, a gente conversa. A gente aqui defende a máxima, viva a experiência. A gente só pode falar qualquer coisa ou dizer se a gente viver a experiência. Então, isso é o da maioria das pessoas que a gente realmente faz e a forma que a gente foca. Pra que mim, legal. É o melhor aprendizado que eu posso tirar, acho que de tudo, com Samuel Menten, foi exatamente isso. Nossa, e ó, é uma coisa que eu não ensinei nesse workshop. Eu acho que hoje tem aula 3 Foi em ou 2 horas live. da tarde. Eu aprendi isso com você numa live de meio-dia. Numa live de meio-dia, sobre as 4 perguntas, né? Que legal. Eu vou voltar a Eu tenho isso disso. anotado até hoje no meu caderninho. É uma ferramenta muito poderosa. E assim, gasta tempo, né? Gasta tempo, gasta dedo, né? De ter que conversar com a pessoa, mas sem dúvida, a conexão que você gera e o sentimento que ela tem de tipo, meu Deus, ninguém nunca me atendeu assim. Peraí, tem alguma coisa especial, né? Eu acho que a partir só dessas perguntas você já tem uma valorização. Yala, para a gente caminhar aqui para as perguntas finais, eu vou abrir para perguntas da galera. Então, se alguém tiver alguma pergunta, manda aí. Porque eu já fiz todas as minhas perguntas. Já tô muito feliz com todas as respostas também. Então, ó, vou ler para você e você responde. Tá. Léo perguntou. Bom dia. Você trabalha com planos anuais e semestrais? Você pensa em introduzir planos recorrentes? Você usa recorrência, Yala? Como que funcionam os planos? Só com recorrência. O plano anual, quando você fala, é um compromisso na recorrência, né? A gente aqui só trabalha com recorrência. Então, assim, o aluno fez o plano anual, ele já tem os dados dele de cartão cadastrado, onde já existe aquele faturamento ali mensal no cartão dele. Então, os nossos planos aqui, desde quando a gente abriu, foi uma coisa que a gente priorizou nessa organização administrativa e financeira, foi ter os planos todos faturados, eles por meio de recorrência. Então, o plano trimestral, semestral e anual, eles são todos de recorrência. Óbvio, gente, tem sempre aquelas exceções, quem não tem no cartão e etc. Mas, assim, são raros os casos, entendeu? Da pessoa que você vê que não tem, mas como a pessoa paga para fazer, então, tipo, se ela não pagar naquele outro mês, você já sabe que, de repente, não vai contar. Mas a nossa prioridade é na recorrência. Então, esse é o nosso foco. E aí você faz um contrato com a pessoa dela ter a recorrência por um ano. É isso, né? Foi. Não, porque tem gente que pensa em recorrência, acha que só existe a recorrência mensal. Entendeu? A recorrência ela é cobrada mensalmente, mas existe um contrato, né? Exatamente. Samuel veio aqui e ela eu quero o plano anual. Então tá, o Samuel, a gente vai cadastrar no sistema, já vou cadastrar ali o faturamento de 12 parcelas no vencimento do dia 16 que você quer. Então, todo dia 16, sei lá, vai faturar R$100 cobrando a sua mensalidade. Entendeu? Maravilha. Quando você falava do plano anual, às vezes ficava essa dúvida mesmo. Será que você já recebeu tudo parcelado no cartão? Não. Recorrência? Show. Obrigado, Léo. Ó, a Yara estava com a gente em todo o plano de contingência. Ela deixou só uma mensagem aí, porque eu acho que convém muito, né? Acredito que a pandemia teve um efeito benéfico para quem acreditou no seu negócio. Sim. E lógico que todo mundo que estava ali na contingência e fez acontecer, estava acreditando no seu negócio, mas, Yala, eu preciso te reconhecer como uma pessoa que simplesmente não só acreditou para acreditar, mas você também ajudou com que outras pessoas acreditassem. Acho que todo o grupo ali lembra das suas falas, lembra de tudo que você fez, seus exemplos, isso é muito bom. Então é isso. Ó,
Muito Fico obrigado. feliz. Obrigado. Ó, tem mais uma aqui, eu vou ainda ler, mas deixa eu agradecer. Obrigado por todo esse ano. Obrigado por você aceitar vir aqui contar um pouco de como foi. Eu acredito que tem muita inspiração. Ter batido 100 alunos era uma coisa que eu tinha colocado para vocês já, tipo, vamos buscar esse 100, vamos buscar esse 100. Desde quando abriu, eu tenho essa sina com 100 alunos, né? Um fascínio, uma obsessão por ver a centena ali. Acho que isso ajuda muito. Espero que vocês tenham planos muito, não só ambiciosos, mas muito saudáveis, né? Planos de que traga muita felicidade para vocês em 2021. Contem comigo, estou sempre por aqui. Vamos responder agora o Cleiton. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Pergunta: como funcionou a campanha para gerar interesse nos alunos? Fez algo específico durante um período? Por exemplo, para você... É que assim, eu sei a resposta, mas eu vou traduzir para você a pergunta que eu acho que ele quer dizer. Se você fez algo para ter um pico de matrículas, assim, uma campanha muito agressiva, ou você só continuou plantando e colhendo e fazendo as coisas mais consistentes? Qual que foi a sua estratégia? Sim, aqui no caso a gente foi fazendo o plantando e colhendo, né? Sim. A gente atuou bem nessa questão do que o resultado viria. Se você tem a consciência, a constância daquilo que você faz, né? Daquilo que você promove, não adianta porque o impacto vai vir. Mas você também promover esse tipo de estratégia, né? De você lançar. Se você está com um quórum muito reduzido, que você quer realmente preencher, então, ou seja, vale a pena você já atacar essa estratégia grande. Se você tem espaço para poder atender isso. É porque hoje o nosso espaço já está bem reduzido, entendeu? Então, assim, não adianta querer fazer uma mega estratégia dessa e não ter como atender as pessoas. É furado. Então, assim, para quem está com esse gap, cara, você fazer um lançamento, promovendo ali um dia X, inscrições, vendendo plano já por tanto, né? E aí fazendo contrato e recorrência, gente, né? Não vai deixar para receber por mês, porque de repente você vai deixar de receber. A quebra de contrato, né, estando recorrente, é muito mais difícil. Então, ou seja, funciona. E eu sou uma pessoa que acredito muito nessas questões de lançamento, nessas estratégias, isso para mim sempre funciona. É que tem uns nomes que eu não usava naquela época, e no começo do ano, quando você fez mentoria e tudo, a gente só fazia isso, né? Só plantava um pouco mais forte para colher. Mas hoje, isso que você está fazendo, eu chamo de campanha de 100 dias. E por que campanha de 100 dias? É para todo mundo que entra num negócio desse, para saber que, assim, é no longo prazo. Eu acho que algumas pessoas têm um perfil mais agressivo, do tipo, que nem eu fiz agora com o pessoal, pô, vamos fazer em 10 dias uma campanha super assertiva de fazer ali um dia de matrículas e beleza, e dar um pico de inscrições. É um lançamento, né? E outros perfis vão preferir fazer um negócio mais cadenciado mesmo. Tipo, não, eu vou fazendo, essas pessoas vão entrando, eu vou fazendo e vou entendendo o processo. Então, são campanhas diferentes. Mas é isso. Então, assim, ele perguntou, né? Como funcionou para gerar interesse? Entra Cleito, entra no Instagram depois da 347 CrossFit ou CrossFit 347? Eu sempre confundo. 347 CrossFit. Tá, 347 CrossFit. Dá uma olhada em como são os conteúdos. Porque respondendo a sua pergunta e a próxima, teve uma pergunta aqui sobre quanto você investiu. E eu não sei se você tem usado tráfego pago, se você tem feito alguma coisa assim. Não, né? Você só conteúdo, indicação, cara, é o que eu melhor falo. do mundo. A gente tem o melhor marketing, o maior marketing que a gente tem são os alunos. Recomendação. Então, daí vai a conexão, daí vai eles se sentirem pertencer, né? Deles se sentirem inclusos aqui realmente, porque eles fazem a divulgação. Então, assim, é todo dia você ter ali 30%, 40% dos seus alunos postando a foto do final do treino, que é uma coisa que a gente faz todo final de aula. A gente tira a foto da turma e manda no grupo. Todo final de aula, todo dia isso é feito. Nossa, então a gente manda no grupo, porque daí a galera pega a foto do grupo e ela quer postar no story, ela quer postar no feed, ela quer fazer a divulgação dela. Então eles são os nossos maiores marqueteiros, são os nossos alunos. Vou te falar que é o seguinte, tem esse problema do tempo, que nem eu falei para você, mas tem outro problema. As pessoas às vezes não querem se dedicar no marketing, porque já vem embutido a coisa do tipo, tenho que investir dinheiro em tráfego e tenho medo de perder dinheiro. E das duas não coisas. Não é só isso. Se você não tem o dinheiro para investir em tráfego,
Ou se você tem medo de perder dinheiro, você não precisa. Você pode investir tempo e dedicação em atender os alunos. Desde a conversa, como você disse, né? Da primeira conversa até o dia a dia e fazer com que isso pulverize. Isso seja o seu marketing. Excelente. Exatamente. Isso Maravilha. Yala, é isso. Grandes aprendizados com a 347 CrossFit, com você. Eu devo uma pizza pro Sidney até hoje. Eu estou esperando vocês irem para São Paulo. E... nossa, hoje eu moro do lado de Uba Dominus. Ia ser legal. É mesmo? Se um dia... vamos torcer para um dia a gente poder fazer de novo Se Deus quiser, vamos sim. Um encontro presencial. Ia ser muito massa. Obrigado, viu, querido? Aí Obrigado, você conhece a filhinha da Ju, porque a Ju agora tá grávida. Ah, tá. Eu achei que ela já tinha tido filho. Não. Mas eu nem vi ela grávida, meu Deus. Não, nasce em fevereiro. Que legal. Nossa, ia ser bem bom se a gente fizesse uma carreata de resenha pra cá. Ia ser massa. Muito bom. Tá bom? E aproveitando então também eu que agradeço aqui a oportunidade, Samuel, da gente poder trocar esse papo. A gente já fez isso em outra oportunidade, né? Espero que talvez a gente possa fazer mais vezes, talvez abordar alguns assuntos específicos. Você sabe que pode sempre contar comigo, porque a nossa gratidão aqui, que eu digo nossa, né, por nós três, pelo que a gente pôde aprender com você, por toda a instrução, por toda a orientação. É o que eu falei, vai tudo muito do que você ouvir e do você botar em prática. Então, a gente sempre, né, a gente participou da imersão, tudo que a gente ouviu lá, a gente pontuou depois muito direitinho de como a gente ia distribuir, do que a gente ia agir, de como ia fazer. Então, a gente colocou isso em prática. A gente sabe que, obviamente, vendo a gente falar resumidamente, parece que foi fácil, mas não foi fácil, né? Esses 10 meses aí não foram fáceis. Foram dias abrindo reuniões com a cara fechada, exatamente, né? Exatamente. Mas os resultados aparecem. Então, assim, a gente é muito feliz pelo que a gente vem conquistando, pelo que a gente pode promover para as pessoas e por ter encontrado pessoas, porque a gente quer ser na vida das pessoas assim como você pode ser foi para nossa, né? A gente poder ajudar e elas levarem alguma coisa para a vida delas. Então, meu agradecimento sempre, por isso que eu falo que se você precisar, você sabe que eu tô aí sempre para poder dar todo o apoio. E eu falo, mercado fitness, não tem outra pessoa para que possa orientar e dar qualquer instrução que não seja você. Você é um cara conhecedor do chão até lá em cima e tem toda a gama de conhecimento para isso. Então, quem realmente quiser e acreditar e quiser agregar para o seu negócio, promover o negócio da melhor forma, vai. Só seguir esse cara realmente o que ele pontua. Se você fizer o que ele coloca, você pode ter resultado. Pode ter certeza que o resultado vai aparecer. Como eu falei, é o plantar. Você vai plantando, você pode ter certeza que no momento as coisas virão, os resultados vão aparecer. E isso pra gente é o que mais vale. Yala, eu fico emocionado e não vou dar muito pano aqui, senão eu vou chorar. Mas é o seguinte, ó. Eu tá de volta, foram 6 meses bem turbulentos para mim, para o meu psicológico, para minha vida, para as minhas relações, né? Tudo o que aconteceu. Mas eu tá de volta, sem dúvida nenhuma, tem uma parte sua. A gente não precisou nem sentar um dia para eu te consultar. É só saber que eu poderia contar com pessoas como você. Bom, toda essa turma, né? Todo mundo que, assim que eu falei, pô, vou voltar, você apareceu e falou, meu, parabéns, esse é o seu lugar, vamos que vamos. Então, obrigado. Obrigado de verdade. Eu me sinto muito honrado em ter esse tipo de amizade criada aí nesse mercado. E a gente volta a conversar, tá bom? Conto com vocês, conto comigo também. A gente segue junto. Igualmente. Luísa aí, obrigada. Obrigada falando que a energia é boa, obrigada. E ela é sensacional. Bom, é só pegar o arroba dela, ó. Yalabá Lopes. Dá um follow lá, segue ela, porque fácil sem dúvida... de achar. Fácil. Esse nome é fácil de achar. Gente, muito obrigado. Yala, deixa um beijo pra Ju, pro Sid Nelson, pra toda a galera, pros coaches. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.